gravar. Eu acho que é um livro, como eu estava dizendo, muito atual. Eu acho que é um livro que nos coloca aí para pensar algumas questões da nossa sociedade, né? Desde relação trabalho, dinheiro e felicidade, até liberdade de ser quem você é, sexualidade. É um livro também, eu acho, de um pouco de quem a gente é na essência, né? Que eu acho que ela acaba indo para Jericoacoara para se reconectar com quem ela é de verdade, né? Uma menina que vivia ali num mundo que exigia muito dela. E eu acho que é um livro de muita alma, né? Eu achei que é um livro. Eu gostei também que ao longo do livro a própria Lorena vai trazendo ilustradoras mulheres, vai trazendo o trabalho de outras pessoas, além dela mesmo ter sido o primeiro livro dela, né? Um romance de estreia. E gostei muito do prefácio, que a Cris Lisboa já começa falando que a Lorena usa palavras para contar histórias que te sussurram, vai. E um pouco do que eu achei esse livro muito intrigante tem a ver com isso, porque você ficava assim, vai, lê mais uma, entende o que aconteceu, o que é aí, que mistério é esse que tem com a Guida, que mistério é esse que tem da própria né, de quem narra, da narradora, o que está acontecendo na vida dela. E quando eu parei para fazer a resenha desse livro, que eu gostei, eu li várias coisas da Lorena, algumas entrevistas que ela tinha dado, porque ele virou meio fenômeno, assim, na internet, na época que eu parei para ler sobre. E eu gostei muito que ela falava assim, ela é uma mulher que nem se imaginava perdida. Então, falo hoje do meu lugar de mulher, né? Quantas vezes a gente está, e mulheres e homens, na verdade, mas quantas vezes a gente está no piloto automático que a gente mesmo nem se dá conta, né? Quantas de nós, lendo ali, fomos nos reconhecendo de alguma forma, na forma como ela estava insatisfeita no trabalho, ou na forma que ela estava, de algum jeito, se martirizando ali, né? Num lugar que ela não estava muito feliz, mas era aquilo que ela sempre fez a vida dela inteira. Então, acho que tanto a pandemia como essas novas relações do trabalho hoje e de vida estão permitindo que a gente escolha formatos um pouco mais flexíveis, estão permitindo que a gente deixe coexistir em hobbies e trabalhos, e estão permitindo com que a gente consiga equilibrar a vida pessoal, que é uma coisa que, principalmente para mim, depois que eu fui mãe, é uma coisa muito desafiadora. Então, acho que é um livro que convida a gente a várias reflexões. Eu vou começar com as minhas maiores impressões e, de novo, tá? Se quiserem falar, só levantar a mão. Tô doida para ouvir vocês. Adoro quando vocês participam, mas super entendo quem quer ficar mais quietinho de ouvinte aí. Eu achei muito legal que começa com uma frase muito forte, né? Que é: quanto tempo se leva para morrer? E ali, não só pelo título, eu já fiquei muito impactada. O primeiro eu tive que morrer, eu até contei o caso mais cedo aqui, não sei quem estava ouvindo, que eu vi ele na livraria e falei, nossa, copywriter, né? Então, falei, nossa, belo título, né? Me prendeu. A gente chama de lead, isso é a primeira fisgada, a primeira chance que você tem de pegar a pessoa, e me pegou na barra que estava na livraria, assim, empilhado no meio de um tanto. E aí, a hora que eu abri para folhear, e já quando eu comecei a ler, eu achei essa primeira frase muito, muito impactante, que é: quanto tempo se leva para morrer? E não só dessa morte, eu acho, da morte como a gente conhece, né? A morte que desligou da tomada, um dia a gente está ligado, no outro dia a gente está desligado. Mas essa morte que pode ser aos poucos. A depressão é um tipo de morte, né? Os vários tipos de morte que existem, eu acho, dentro da vida. E eu fiquei muito pegada com isso, do quanto tempo se leva para morrer, não só porque essa frase volta, né, em alguns momentos do livro, quando a Amália está lá grifando e ela anota isso e tal, mas principalmente porque me lembrou de um caso, de um texto que eu gosto muito. Não sei se vocês conhecem a Sheryl Sandberg, que ela é CEO do Facebook. É uma super executiva, escreveu vários livros super legais de empreendedorismo. Depois eu mando aqui para vocês no chat. Mas ela perdeu o marido. Eles foram pro resort no México e o cara tava na esteira correndo e ele morreu, caiu duro. Então, eles são judeus e tal. E aí depois parece que o judaísmo tem um período aí, se tiver algum judeu, alguma judia aqui, me corrija se eu estiver errada. Chama Sheloísmo, que acho que são 30 dias que eles meio ficam processando o luto. E aí, depois de um tempão que ela já tinha
né, digerido de alguma forma a morte do marido dela, ela escreveu um texto muito bonito no Facebook e publicou e falou sobre como é que tinha sido esse luto para ela, né? Porque assim, foi uma daquelas mortes super trágicas do tipo, meu marido foi correr na esteira, caiu duro e morreu. Então eu não me preparei para isso. E ela falava que tem um amigo de infância dela que virou rabino, que ele falava para ela que uma oração muito poderosa que só tinha uma frase, a oração, que era assim: Let me not die while I'm still alive. Então, não me deixe morrer enquanto eu tô vivendo, enquanto eu tô em vida. Porque acho que a gente acaba, muitas vezes, a gente acaba no piloto automático e tal, se anulando um pouquinho, né? A gente morre um pouquinho, seja num cansaço exacerbado, seja numa coisa que você não gosta tanto que você está fazendo, seja num... A gente tem mini lutos, né, ao longo da vida. E quando eu li essa primeira frase, me lembrou na hora dessa frase da Sheryl Sandberg, que era isso, que é, não me deixe morrer enquanto eu estou vivendo. Então, me deixa sentir a vida na plenitude, não me deixe morrer aos poucos. E eu senti naquele momento ali do começo do livro, que ele vai te situando ali em como estava a vida da narradora, que ela estava morta, né? Ela estava ali vivendo num vazio existencial, numa coisa super que ela já não estava feliz e que ela estava meio sugada por aquela rotina super mega tensa da vida dela ali como publicitária. E eu até fiquei imaginando o livro, né? Na minha cabeça de publicitária também, eu vou meio desenhando um pouco assim as coisas de como que seria aquela cena, né? E eu já tive dentro de uma sala de criação, né? Tipo, eu trabalhei em agência por muito tempo, e aquela luz fria, sabe, de aeroporto, e ela até fala isso uma hora, aquela luz fria, assim, de zero pessoal, mega impessoal, mega aconchegante, não aconchegante de jeito nenhum, e ela super triste, olhando o ponteiro do relógio e falando assim, que morte lenta é essa que eu tô tendo? Enquanto todas as outras partes, né, de Jericoacoara e tal, eu já imaginava todas num tom meio em tons laranjas, assim, naquele pôr do sol, naquela coisa um pouco mais de vida. Eu imaginava uma coisa muito fria de um lado, nela, na vida que ela levava ali, que ela estava naquele estado de espírito de colapso ali. E enquanto todas as vezes, né, as partes que ela falava muito de Jericoacoara, que ela estava ali se reencontrando com quem ela queria ser, eu enxergava na minha mente, assim, elas mais coloridas. E deixa eu só ver se a... Deixa eu só pedir para Lorena me avisar quando ela entrar, porque é difícil para mim ver todo mundo. Bom, continuando. Vocês também sentiram um pouco disso, dessa... Eu fiquei angustiada com o começo do livro, com essa coisa dela tá ali meio se arrastando, dela tá ali meio... não sei, dela tá meio num piloto automático, mas completamente apática ali. Eu senti que ela não estava viva ali, ela estava sendo um zumbi, sabe? Nesses primeiros momentos do livro, assim. E aí, quando ela descreve o chefe dela, né, o publicitário, quando eu escolhi esse livro, várias pessoas começaram a ler e começaram a me falar as impressões delas. E teve uma menina que trabalhou comigo na agência do Rio, que ela veio e falou: Gabi, esse cara era o Bruno. Esse cara era o babaca que trabalhava com a gente, o chefe dela. Que é aquele tipinho, né? Aquele cara que é meio engraçadinho e ele emplaca umas piadas e na reunião ele sempre tem uma tiradinha meio sexista para fazer, mas sabe, assim, bem chatão, bem malão. E aí, quando ela falou isso, eu falei, putz, é isso. E todo mundo, eu acho, conhece um cara, né? Não é porque é publicitário, mas em escritório de advocacia, em N ambientes que nós, mulheres, às vezes, tivemos nossa voz muito abafada, como que a gente está à mercê, às vezes, de umas figuras, uns figurões desses que, querendo ou não, hierarquicamente tem um pouco mais de voz ali, né? De poder na dinâmica do escritório, do lugar.
e que são bem... O mundo não precisava deles. Oi, Lorena, já te vi. Oi, tudo Tudo bom? bem? Olá! Deixa eu te Gente, pôr me aqui. desculpem aí, eu fiz algumas mudanças no horário algumas vezes, é porque eu estou viajando. Imagina, peraí. E aí eu tenho que me adaptar um pouco à rotina, de uma, à rotina de outra. Ah, não, janta que horas, janta aqui tal hora. Claro. Mas pronto, estou aqui. Olha, muito bem-vinda. Eu nem sei como te agradecer sua participação. Eu estava só fazendo um preâmbulo aqui para eu poder, inclusive, te apresentar, que eu acho que sei meu lugar no mundo e a estrela da noite, da tarde aí é muito mais você do que eu. É, quando eu estava contando para as meninas e para os meninos que estão aqui, que quando eu comecei a ler o livro, eu fiquei muito intrigada dele começar falando de morte, né? E eu Sim. lembrei de uma coisa que uma vez eu tinha lido, que era de uma moça que falava assim: não me deixa morrer enquanto eu tô viva. E na mesma hora que eu li aquilo, eu senti que era um pouco disso, sabe? Que era um pouco dessa assim, pelo amor de Deus, eu tô numa vida aqui que não necessariamente eu tô gostando, mas eu preciso sair dela e eu preciso voltar a sentir a vontade de viver, sabe? E na hora que eu fui lendo e fui entrando ali na dinâmica dela, da sala de criação, de tudo, eu fui super entendendo isso. Mas é isso, eu queria super te dar a palavra. Na verdade, eu estou aqui para mais conduzir e trouxe minhas impressões do livro, anotei tudo bonitinho e tal. Mas e também quero que as pessoas super falem, interagem, quem quiser. E aí, só lembrando, gente, quem quiser é só clicar nesse levantar a mão aqui embaixo, que aí aparece para mim. E aí eu consigo, enfim, eu consigo botar na ordem quem falou, quem quer falar. Então, sejam todos muito, muito bem-vindos. Eu amo que o Clube do Livro é uma forma da gente trocar, uma mesma, todo mundo leu o mesmo livro, mas absorveu de uma maneira diferente, né? E eu recebi várias pessoas me mandando, olha, esse livro veio numa ótima hora, nossa, esse livro era para eu ter lido agora. A gente falando, teve uma menina que me marcou falando assim, os livros que escolhem a gente, não o contrário. Então, É. os livros acontecem para cada pessoa de um jeito. E aí eu queria te perguntar, Lorena, como foi o primeiro Eu Tive que Morrer para você? Como que ele aconteceu para você, né? Eu não sei o quanto de autobiografia tem aí, o quanto dos personagens são pessoas da sua vida. Eu sei que você é do Ceará, né? Embora esteja aí de Londres participando do nosso É. clube. Queria te ouvir um pouquinho de como foi esse processo criativo e do que o livro virou para você. Gente, vocês me dão só uma licença, porque eu vou tentar acender essa outra luz daqui, que eu tô achando que tá... Não sei, vocês estão me vendo bem? Tamo. Deixa eu só testar aqui essa outra luz. É um segundo. Mas pronto, tá ótimo. Tá ótimo. Então, eu estou falando com vocês, na verdade, de Lisboa. Eu moro em Londres, mas eu vim passar essa semana. Eu fico em Lisboa até domingo que vem. Então, é por isso que eu estou um pouco assim, um pouco atarantada, porque, enfim, como eu já expliquei, eu tive que adaptar um pouco a rotina para caber aqui no clube. É uma alegria, sempre é uma alegria muito grande assim para mim estar no clube, ser convidada para falar ou ter meu livro escolhido. Nem sempre eu consigo participar, porque às vezes eu tenho, enfim, eu tenho compromisso e nem sempre eu consigo, mas é uma coisa que eu me esforço muito para fazer, assim, muito, porque é um prazer enorme. Seja esse clube é um clube com um número bem legal de pessoas, mas eu já participei de clubes menores, já participei de clubes com, sei lá, com 10 pessoas, com 12 Eu fico pessoas. feliz em saber disso, não sabia. E para mim, assim, tem o mesmo valor. Para mim, não. Eu sei que algumas pessoas às vezes colocam número de participantes, às vezes, para participar de um evento. Para mim, tem o mesmo valor se 10 pessoas estiverem lendo um livro no clube. Eu só não vou participar se eu não conseguir encaixar na minha rotina. Então, para mim, é uma alegria muito grande mesmo. E geralmente, esse também está sendo um clube um pouco diferente, porque geralmente o que eu faço é assim, eu deixo, quando eu sou convidada, né, eu sugiro que
vocês, né, o clube em si, debatam um pouco a história, um pouco antes de eu entrar, sei lá, debata por uns 45 minutos, mais ou menos, e conversa entre si, depois eu entro nos 45 minutos finais, 40 minutos finais, mais ou menos. Esse, por conta desse meu ajuste aqui na minha rotina da viagem, eu entrei meio de supetão, né, com 15 minutos, aí que vocês estavam ainda meio sentindo o que ia acontecer. Então, eu vou fazer o seguinte, com você. Exato, isso. E aí eu vou deixar, então, vocês perguntarem. Vou deixar bem livre, eu vou responder agora a pergunta da Gabi. Mas depois dessa, vocês já podem ficar perguntando. Aproveitem enquanto eu estou aqui, porque eu não vou conseguir passar muito tempo. Então, vocês me aproveitem, assim, tirem proveito desse momento. Então, como que o primeiro Eu Tive que Morrer aconteceu para mim? Olha, eu já falei disso algumas vezes. Foi muito de surpresa, né? Tudo que aconteceu com o livro, de fato, foi uma surpresa muito grande, porque eu não sou, né? Agora eu sou, mas antes eu não era do mercado literário, eu não conhecia ninguém, eu não sabia nada. Eu já morava fora do Brasil há muito tempo, eu não tinha contatos, e eu decidi escrever um livro, porque eu já tinha uma história, já fazia um tempo, E foi uma história que veio, assim, na sua cabeça, que você foi anotando, ou você já tinha coisa... Não, na verdade, eu tinha a história do romance, né, dela com a Glória, da protagonista com a Glória, essa história meio do romance eu já tinha. Uhum. Mas, então, assim, o livro, ele foi construído, né, ao redor dessa história de amor, né? Uhum. E daí eu fui trazendo os outros elementos, fui trazendo o estado dela de estar muito cansada, né, de estar passando por esses problemas emocionais, psicológicos, enfim. Eu fui trazendo essas coisas a partir da ideia de que ela viveria o romance com a Glória, que era um romance que ela ia trazer do passado, enfim. Foi daí que surgiu a história, mas isso surgiu lá em 2019. Quando foi no começo da pandemia, no começo de 2020, que eu tive algumas entrevistas de emprego, eu estava procurando emprego em Londres e tive as entrevistas canceladas, e eu falei, não, então agora é a hora. Eu tinha umas pouquíssimas economias que dava para eu me segurar, sei lá, uns 2 ou 3 meses no máximo. E todo mundo tava contando que a pandemia ia acabar com um mês, né? Coitados da gente, né? Ingênuos demais. Eu estava super contando, assim, não, sei lá, daqui um mês e meio, a gente já vai estar meio que liberado dessas restrições e tudo. Cá estamos há quase 2 anos nesse horror. Mas eu falei, não, então eu vou aproveitar esse tempo que eu tenho que passar em casa e vou escrever. Né? Conversei com meu marido, falei, olha, eu tenho uma história, eu quero muito escrever essa história, o que significa que eu não ia ter dinheiro entrando, porque eu não ia ter trabalho, né? Então, assim, era meio um acordo que eu tinha que fazer com ele. E ele falou que tudo bem, que ok, que ele segurava as pontas. Então, assim, eu tive de fato muita sorte. Eu tenho noção de que eu tive uma estrutura que, né, nem muitas pessoas têm, assim, de apoio, de segurança. Isso é uma coisa até que eu vou até abrir um parêntese para falar, que talvez nem tenha a ver aqui com o tema, mas eu acho interessante, que é o seguinte: muitas pessoas chegam para mim e falam, ai, nossa, que incrível as coisas que você conquistou, que incrível onde que fez chegar, você saiu do nada e fez isso e tal, e conseguiu, ai, numa época de pandemia, em que as pessoas, tipo assim, dando a isso a dimensão de que gigante, né? Como eu sou guerreira, né? Como eu ultrapassei barreiras, e, enfim. Eu não gosto muito desse discurso. Eu acho que, de fato, eu tive muitas coisas que jogavam contra mim, de fato, tive mesmo. Como eu falei para vocês, eu não sabia das coisas, eu não conhecia ninguém, eu não tinha ajuda tanto. Foi por não ter nenhuma ajuda de mercado, de estrutura, que eu decidi lançar o livro de forma totalmente independente.
mas eu tive muito amparo e muita ajuda em diversos outros setores, assim, muitos. Fora que eu tenho uma estrutura que é eu não tenho filho, né? Então, assim, eu não tinha preocupação de arcar eu não tinha uma preocupação financeira, né? Assim, o perrengue financeiro acho que todo mundo passou, mas para mim não era vital, assim, eu não tinha que colocar comida na mesa, né? Eu ia viver com restrições, claro, mas eu não ia, eu não estava preocupada com isso. Então, assim, às vezes, quando as pessoas começam a falar isso, nossa, mas tudo que você conquistou, eu já meio que dou uma... Ei, pessoal, peraí, deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês, que não é bem assim. Aí você tinha essa né, da Glória, e eu queria entender como que isso virou o que é, porque eu achei que você pegou muito a essência, tipo, de uma agência de publicidade, de uma pessoa que estava ali em burnout, né, assim, Sim. num colapso mental. Sim, eu trabalhei em agência há muito tempo, né? Eu sou jornalista de formação, mas eu trabalhei em agência publicitária durante, sei lá, 6, 7 anos, mais ou menos, sim, por aí. E eu fui redatora, planejamento criativo em agência, então eu vivi isso de muito perto, mas essa história do Primeiro Tive que Morrer não é uma biografia, assim. Tem traços autobiográficos, claro, todos os meus amigos leem como se fosse eu, leem como se estivesse ouvindo a minha história, até porque é um livro muito simples na linguagem, é um livro que é descrito da exata forma que eu falo, do mesmo jeito que eu falo, eu escrevi, né? E então, assim, é um livro que as pessoas identificam, relacionam a mim de uma forma muito fácil, muito rápida. Mas não é uma autobiografia, né? Não, são coisas que eu vivi, mas não só, são também coisas que eu ouvi, são coisas que eu senti, são coisas que eu observei através de amigas, da minha mãe, da minha avó, das minhas tias, das minhas colegas de trabalho. Então, assim, eu geralmente digo que todo livro é uma biografia, porque todo livro fala muito sobre o autor, né? Sim. Mesmo que seja uma fantasia, enfim, fala muito sobre o autor. Mas nesses detalhes, assim, que as pessoas gostam muito de saber o que é verdade, o que não é, o que é biografia, o que não é, eu gosto de deixar bem claro que o livro, de fato, é uma história de ficção, né? Uma história que foi criada, que foi inventada. Muito legal. Então, eu vou puxar um pouquinho aqui do começo, que você fala, quando você está contando um pouco dessa realidade, né, que a narradora vivia antes, de fato, de viajar de férias, que era uma pessoa, eu até falei com quem estava aqui mais cedo, que eu imaginava tonalidades muito frias, assim, uma sala de criação, né, Uhum. e foi muito impressionante para mim a cena dela se autoflagelando com um cinto para ver se ela não dormia, sabe, no trânsito. Ela falando ela estava muito magra e as pessoas elogiavam aquilo e na verdade não era uma coisa, né, que era para ser elogiada, por mais esteticamente agradável que fosse, porque ela estava doente. Isso. E aí, assim, me passou uma sensação que ela estava meio desesperada. Tipo, gente, vocês não estão vendo que eu tô, assim, minguando, que eu tô... E aí eu lembrei até de um artigo que eu li, não sei se vocês conhecem, o Adam Grant, ele foi até traduzido para a Folha, ele é um psicólogo, e ele definiu a sensação que estamos vivendo na pandemia, né, mais lá no olho do furacão em 2020, 2021, mas que era a palavra que descrevia esse sentimento generalizado era definhamento. As pessoas estavam definhando, porque de alguma forma as pessoas não estavam aguentando mais aquele mix de pressão de uma pandemia, de um incerto, de os seus familiares poderem estar em risco e de estar confinado dentro de casa. Então, eu queria que você se você puder contar para a gente um pouco como que foi para criar essa personagem que narra e que você já sabia que ela viveria um romance. Quais que foram os elementos ali que você reuniu para poder tecê-la ali, né? Compor ela? Eu, eu queria uma personagem que ela fosse meio sutil, assim. Eu queria que a personagem tivesse uma dor, uma raiva, uma mágoa, mas eu não queria que ela falasse categoricamente, eu tô com ódio, eu tô com raiva, eu tô cansada, eu tô querendo. Então, assim, eu acho que é uma personagem que fala, que ela é a narradora, mas eu acho que ela é uma personagem que
desdiz muita coisa, que tem muita coisa que ela não fala, que você percebe meio ali nas entrelinhas. Por exemplo, quando ela descreve um dia dela na agência, ela não fala categoricamente, eu odeio esse homem, eu odeio meu diretor de criação, eu tenho desprezo, eu tenho não sei o quê. Não, ela vai descrevendo ele de uma forma que você percebe que ela tem um sentimento bem, né? Ela tem desprezo, ela tem raiva dele, ela ao mesmo tempo que é uma mulher que não consegue reagir tanto, né? Ela é meio apática assim com as coisas. Ela narra com um certo distanciamento, como se ela não fosse parte daquilo. Então, eu acho que isso era esse estado de quase morte assim que ela tinha, que ela não conseguia muito mexer nas estruturas, né? Tanto que a única decisão que ela de fato toma, que é a única coisa que contribui mesmo para ela mudar, ela aceita esse meio ultimato da amiga dela que é terapeuta, dizendo você vai ter que fazer alguma coisa ou eu vou envolver sua família nisso, assim. Então é só quando ela é Ela é encostada na ameaçada. parede, exato, porque é uma mulher que não reage, né? Não reage de jeito nenhum, assim, até o romance, assim. O que ela fez foi responder o e-mail, mas quem foi atrás foi a Glória. A Glória pegou um avião, a Glória foi atrás, a Glória que queria, né? Então, é uma mulher que reage muito pouco porque está doente, né? Porque está precisando de mudança mesmo. E até isso que você falou, que ela era muito já intrínseca ali, né, naquele rolê do, é isso mesmo, ir para a agência virar à noite, aí ver as custas das minhas ideias, a agência faturar milhões, o cara subir no palco para ganhar o prêmio em meu nome, e ele continuar sendo babaca que é meio publicitáriozão, que se acha mega criativo e manda umas fotos do pinto dele. Tipo assim, ela meio que pega o cara tá falando o que ela acha dele, né? Achei isso, fez isso muito bem, assim. E uma frase que eu destaquei, que eu queria trazer aqui, que ela fala assim, ser boa em uma coisa e passar a ganhar salário decente com isso roubou minha noção de felicidade, que é um pouco do que a gente vive hoje, né? Muita gente formou numa coisa que não tem nada a ver com o trabalho que trabalha hoje, a velha transição de carreira, se ela é fluida, se a vida te permite ter um hobby por um tempo em paralelo a um trabalho que te paga um salário bom, e aí depois você transforma esse hobby na sua ocupação principal. E me lembrou outra coisa que eu li uma vez, que é uma armadilha moderna, isso da gente tentar monetizar o nosso hobby, porque nem sempre o hobby é para virar trabalho. Às vezes o hobby tem que ser seu hobby, né? Exatamente. Às vezes, assim, ninguém está defendendo que você fique num trabalho que você odeia para sempre, paga bem. Mas muitas vezes a gente fica com essa coisa do, não, então tem que fazer o que ama. Às vezes você tem que fazer uma coisa que você é boa, assim, que você minimamente curte ali, que vai te pagar uma coisa, né, que vai te dar algum retorno ali, que faça sentido também. Nem todo mundo quer ter iate, jatinho e tal, né? Às vezes a pessoa só quer pagar, ter uma vida confortável ali. Mas como que a gente é também um pouco dessa geração que não topa trabalhar se não for alguma coisa que brilha meu olho, eu não vou trabalhar também. E é um pouco assim, talvez não transforma seu hobby no seu trabalho, que você pode misturar as cartas ali, né? Exatamente. É muito legal que você trouxe isso. Exatamente. Eu acho que Lisboa foi uma cidade que me deu muito essa noção, assim, disso. Eu morei, né, muito tempo aqui, e eu acho que aqui em Lisboa, né, enfim, eu sou uma mulher que migrou, né, para Lisboa, então eu não sou considerada, embora agora eu tenha a cidadania portuguesa, no começo eu não tinha, mas agora eu tenho. No começo eu nunca fui, né, considerada, né, como as outras pessoas que nascem aqui, de fato. E eu acho que os imigrantes aqui em Lisboa, claro, os imigrantes que, não estou falando imigrante generalizando todo mundo, mas os imigrantes que eles vêm com um pouco de alguma condição financeira e com qualificações acadêmicas e tudo, as pessoas vivem com muito pouco aqui, muito pouco. Muito pouco. Eu acho que Lisboa é uma das... Desculpa? Não, acho que entrou o som de alguém. Desculpa, fala.
As pessoas vivem com muito pouco aqui e vivem muito bem, assim, muito bem. A Lisboa tem uma qualidade de vida altíssima e eu acho que me deu essa noção, assim, de que o nosso bem-estar, a nossa alegria, a forma de a gente viver, ela não está, de fato, atrelada ao nosso trabalho, nem a quanto a gente ganha no mês, assim. Não está mesmo. E eu acho que eu tive essa noção, de fato, aqui. Do quanto essa relação salário e viver bem não está intrinsecamente ligada. Muito bom. E tem tudo a ver com a própria... Indo agora um pouquinho para gerir, né? Que eu acho que quando ela começa a falar... Então, ela tá naquele inferno astral, inferno ali da vida dela, lá em Fortaleza. E quando ela começa a vislumbrar as férias, que entra a Glória na jogada, e eu achei muito legal que você falou assim, ela, né? Gerir é pé na areia, é caipirosca de siriguela em copo de plástico, é PF depois da praia, é crepe à noite, brownie de ervas clandestinas, forró com cachorro assistindo. Gente, forró com cachorro assistindo é a melhor definição de qualquer cidade do interior do Nordeste. Porque, assim, Caraíva, Sempre tem, assim, sempre tem. Aquele chão de terra batido, aquele calor gostoso, caipirinha e o cachorro assistindo forró. E eu acho que tem a ver com isso que você está falando, porque tanto que as amigas dela, né, a Sabrina e a Ana, que tem a pousada, são pessoas que optam por um estilo de vida que você tem que, né, ter uma estrutura ali para poder, sei lá, uma pousada, alguma... Tem gente que miçanga na praia, né, o pessoal de humanas e tal, mas tem toda uma coisa que é assim, eu quero uma vida mais simples. Eu tenho uma prima que morou em Jericoacoara, depois desse livro, eu tenho certeza que eu tenho que ir para lá, eu já fui. Mas eu lembrei muito dela, assim, ela tinha uma pousada lá, ela administrava uma pousada, fazia aula de kitesurf, conheceu um gringo e tal. Acho que depois ela foi para Itacaré, nem sei onde ela está hoje em dia. Mas é um pouco disso. E eu gostei de como você traz Jeri, como se fosse quase um estado de espírito, Jericoacoara. Então, assim, é quase que um lugar que você vai, mas é um lugar dentro de você também. O lugar que tem essa brasilidade, que tem esse jeito de levar a vida mais simples, né? E meio mágico, assim, também, né? Não sei Exatamente. se direito o que você quis dizer, mas é um livro de sensações muito latentes ali, né? E achei muito legal você falar que ela foi pela primeira vez como uma local, que foi uma coisa que me marcou muito, porque às vezes a gente vai visitando um lugar e você não fica tempo suficiente para poder viver aquele lugar como se fosse uma pessoa que mora ali, né? Então, quando a gente consegue ir para um lugar para ficar mais tempo, não tem aquela coisa do tem que conhecer tal coisa, tem que fazer. Um dia que tudo bem, choveu, você vai dormir até mais tarde, porque você não tem que ir para a praia todo dia, porque você tem a praia por mais 30 dias. Então, eu gostei muito dessa forma que ela foi interpretar a Jeri, até para viver um pouco das personagens. Aí eu queria entrar um pouquinho na Guida, que foi a primeira que aparece ali, que ela tem contato, né? Além das meninas da pousada, que já eram amigas dela, e da Glória, que estava ali chegando. Que a Guida, me corrija se eu estiver errada, me pareceu muito o arquétipo da sábia, né? Ela é a anciã do lugar, ela é a parteira que faz né? Que é meio conhecida na vila por fazer os pratos, ao mesmo tempo que ela é super dos temperos, ela é uma alquimista ali que ela envolve aquela sabedoria assim de vida, né? De gente mais experiente. Então eu queria que você falasse um pouquinho do papel da Guida ali também na trama, porque ela também vira um porto seguro, né, para narradora. Eu acho que a Guida tem muito essa sabedoria que eu acho que é muito valiosa, é muito grande e que a gente valoriza pouco, que é a sabedoria da observação, a sabedoria da experiência, a sabedoria do ter vivido, do ter testado, do ter aprendido. É uma coisa que obviamente lembra muito a minha avó, a minha avó é uma mulher cearense, né, que viveu numa cidade na região metropolitana de Fortaleza, mas cresceu no interior do Ceará. E é uma mulher que estudou pouco, né? Então, aprendeu muita coisa sem ser nos livros, sem ser na academia, na escola. Da mesma forma, algumas tias, né, as irmãs dela. E eu acho que a Guida, na verdade, é uma mulher que é muito facilmente encontrada em qualquer cidade do Brasil, assim, não só do Nordeste.
Para mim é fácil falar do Nordeste porque eu sou de lá, porque eu conheço, mas do Brasil, do interior do Brasil, uma mulher que é muito facilmente detectável, né? Que tem essa sabedoria da natureza, de olhar a natureza, de entender, né? De saber os sinais. O Inácio também, o Inácio foi o meu pai, ele reclamou, né, que não tinha homem no livro. E aí eu falei, mas tem o Inácio, pai, tem o cara do kitesurf. Ele, minha filha, ou os caras são inúteis no teu livro, ou eles são ruins. Ou eles são inúteis, ou eles são ruins. Mas eu acho o Inácio um personagem muito querido. Ele aparece pouco, mas ele deixa um clima o moço que leva... de estar ligado. O cara que leva, o motorista. Exato. E assim, ele tem ele é como se tivesse uma participação especial assim no livro, mas ele deixa muita coisa no ar, assim, né? Ele faz essa transição. Eu acho que o Inácio, ele é um personagem que ele marca muito o momento da transição dela de mundos, assim. Aquela viagem, tem muita gente que me pergunta isso sobre a cena da Lagoa. Muita gente. Nossa, eu ia perguntar isso agora. O que é aquela cena da Lagoa? Gente, não tem uma vez que eu entre ou em clube, ou que eu dei entrevista, ou que eu podcast, ou alguma coisa, que as pessoas não perguntem dessa cena da Lagoa. Então, assim, a cena da Lagoa, ela, além de ter sido uma homenagem à minha avó, que morreu já faz muito tempo, além disso, eu queria muito que essa cena marcasse a transição de mundos dela, assim, porque a protagonista, ela é uma mulher muito urbana, né? É uma mulher que mora numa cidade grande, que trabalha com publicidade, é uma mulher que tem muitas referências pop Pessoal, na vida, eu queria né? perguntar da cena da Lagoa, exatamente o que eu ia falar. Gente, eu tô ligada. Então, é uma mulher que tem muitas referências pop, assim, é uma mulher que tá sempre fazendo referência a música, ou a filme, ou enfim. Então, ela é uma mulher muito urbana, né? Ela tem características muito urbanas. E aí, aquele momento ali da viagem, entre o momento que ela chega em Jijoca, ela pega o 4x4, que ela atravessa as dunas, que ela dá aquele mergulho, é como se eu quisesse dizer ao leitor e às leitoras, pessoal, então, calma, vamos todo mundo prestar atenção, porque tem coisa acontecendo, né? E tem coisa acontecendo que vai todo mundo ter que ficar atento, porque nem tudo vai ser explicado, né? Porque, de fato, nem tudo se explica, né? Muitas cenas eu escrevi para deixar aberto, para deixar a interpretação aberta, para que cada um sentisse e assimilasse da forma com que entende, da forma com que enxerga, né, o mundo. A Amália é uma personagem que cada um interpreta de um jeito. Então, e eu acho que Natália, não, okay. Tem um capítulo sobre a Amália aqui para falar. Mas sabe o que eu achei na cena da Lagoa? Que eu fiquei... Olha que minha cabeça. Eu falei assim, esses caras vão estuprar ela. Eu achei. O povo do... Ai, que horror! Olha que horror. Que ela fala que a hora que ela volta da água, eles estão olhando para ela. Aí eu pensei, menina, sozinha, de biquíni, sei lá como é que ela tava. Já pensei o pior, mas ainda bem. Não foi só um... Nossa, ainda bem que não foi. Sim. Ainda bem. E outra coisa que eu achei que você fez muito bem, que é muito nas entrelinhas, que é isso que você falou, é como que a rotina dela vai ganhando forma ali na vida em Jeri. Então, ela começa a chamar a pousada de nossa pousada. Ela fala assim, quando mergulhar no mar e tirar um cochilo, viraram parte da minha lista de afazeres. Eu vi que eu realmente já estava em Jeri. Então, como que ela vai adentrando ali os lugares, ela começa a ficar mais ambientada nos lugares da caipirinha, de ver o pôr do sol em tal lugar. Então, como que ela vai vivendo aquilo, né? Vivendo daquele processo, daquele mundo paralelo mesmo que é Jeri. Tem alguém, a Roberta perguntou em quem foi inspirada a Glória. Então vamos falar de Glória. Vamos falar de Glória. Glória é um crush, né? Um monte de gente tem crush na Glória. Gente, no começo, quando eu lancei o livro, as pessoas me mandavam mensagem no Instagram. A Glória tem um WhatsApp, eu quero saber quem é a Glória. Ela tem perfil no Instagram. Todo mundo queria saber quem é a Glória. A Glória não existe. Só existe uma personagem no livro que é de fato da vida real, só uma, que é a Sabrina. A Sabrina existe, de fato.
E o nome dela é Sabrina mesmo, ela é tem uma argentina. pousada? Ela tinha uma pousada, ela não tem mais. Quer dizer, ela tem uma pousada, mas agora no Uruguai, porque ela se mudou. Ela morou em Jeri muitos anos. Viramos grandes amigas, minha amiga querida demais. Falei com ela antes de lançar o livro que eu ia fazer uma personagem dela e que o nome ia ser o dela, pedi permissão, obviamente. E ela é exatamente tal e qual está no livro. Ela é uma mulher lésbica, casada, não é mais com a Ana, era, mas não é mais. E que era dona de uma pousada em Jericoacoara. Hoje a pousada dela é numa praia muito pequenininha no Uruguai, eu esqueci o nome. Mas a Glória é uma fantasia, assim, é uma personagem criada, de fato, assim. Foi inspirada em muitas amigas, assim, muitas amigas, assim, que eu vejo, que são amigas que têm muita luz, né, que tem muita essa coisa de fazer as coisas de atrás, de querer uma coisa, de querer um amor e ir atrás de viver esse amor, enfim. Mas ela não existe. Sabe, Sim, informar, gente. Eu achei muito incrível a relação dela quando ela fala da Glória, porque ela recebe um e-mail e fala, ah, legal, é uma amiga. Não, é mais que uma amiga. E aí você descobre que elas beijaram em Lisboa, e aí tem um trecho que é maravilhoso, que você faz assim, e qualquer pessoa que tenha se relacionado ou mesmo paquerado com europeus sabe como é difícil desvendar sinais. Estão sendo educados ou estão afim? Era uma pergunta constante, uma incógnita, um mistério. E aí ela fala desse sentimento que tinha entre as duas, né? Esse sentimento engraçado que paira sobre duas pessoas que já se beijaram e não foram além disso, mas sentem que há espaço para mais. Então você descobre que a Glória era uma antiga paixão dela, né? Que falou um beijo em Lisboa, mas tá mandando e-mail e tá vindo para o Brasil. E acho que é muito legal, e ela fala também que ser brasileira valoriza a biografia, né? Ter brasileiro no currículo, e a gente quando viaja, né? Eu acho que quem já foi para fora do Brasil aqui, eles acham que brasileiro tem a gente tem mesmo esse borogodó, mas eles acham que a gente é tipo assim, as rainhas, né? Exatamente. É um estereótipo gigante, né? Tipo, valoriza é engraçado que ao mesmo tempo que valoriza muito, desvaloriza muito também. É uma gangorra. Às vezes é muito bom, às vezes é muito ruim. Mas é isso, essa coisa da Glória era uma incógnita mesmo para ela, né? De dizer, meu Deus, o que está rolando aqui? O que aconteceu? E agora? Ela vai vir e o que vai ser, né? E como ela vai inserindo a Glória nessa vida que já tá virando a rotina dela, né? Já tá virando ali sei lá, a caipirinha de siriguela, o pôr do sol, aí a Glória já começa a fazer kitesurf enquanto ela vai lá na Guida fazer as coisas. Ó, tem duas pessoas com a mão levantada. Primeiro a Érica. Érica. Ai, tô vendo aqui. Oi, Érica. Deixa eu colocar aqui no View para ver todo mundo, que eu quero ver o rosto de vocês. Eu vou colocar a Érica para aparecer aqui. Peraí. Pronto, a Érica tá aí. Fala. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Érica, boa tarde. Primeiro, livro incrível, muito gostoso de ler, maravilhoso. E, tipo assim, à medida que você vai lendo, é como se você vai encaixando o livro na vida, ou a vida vai se encaixando no livro, não sei exatamente como é que é. E é muito gostoso de ler. E aí, depois no final do livro, a gente vai pensando, vai relacionando, né, o livro com a vida. E a minha interpretação da Amália foi que é como se todo mundo tivesse uma malha. A malha, todo mundo tem uma malha. É como se a malha fosse aquela parte da gente que se auto-sabota. Quer foder a gente, né? É incrível que tá tudo indo bem, mas como ela fala, que não merecesse a felicidade e que a gente tenta sempre se auto-sabotar. É como se a minha interpretação do livro é mais ou menos assim, a malha, todo mundo tem uma malha e a gente fica sempre se auto-sabotando, que a gente não merece aquilo que está acontecendo. Faz muito sentido, essa interpretação da malha faz sentido, faz muito. Muito, muito interessante, muito gostoso de ler e você relacionar isso com a vida é outro, assim, faz você ter uma visão muito, muito completa, sabe? De tudo, é maravilhoso, muito bom. Obrigada, fico feliz mesmo.
Ô, Érica, e muito legal isso que você falou, porque além dela, acho que a Amália é essa vozinha na nossa cabeça, né? Essa sabotadora, mas o quanto ela tem intimidade com a Amália. E por vários momentos É, ela fala, tipo assim, ela tá culpada porque ela tá querendo a presença da Amália, mesmo apaixonada pela Glória, mas ao mesmo tempo ela tá, tipo assim, nossa, a Amália que me entende. Putz, tinha que falar é. com a Amália, sabe? Na hora que a Amália dá uma sumida. Tipo, então até eu entender quem era a Amália no final, eu achava, ela é tipo aquele confortinho que você tem. A Amália também é a zona de conforto, porque a Amália, ela deixava ela um pouco mais familiarizada ali com quem ela era, sabe? Ela não tinha medo de ser ela totalmente. Era a licença, assim, para retroceder, né? Tinha uma licença ali para não sair de onde estava, para deixar para lá, e não é tão difícil, é tão complicado. Sim, muito legal. Obrigada pela participação, viu, Érica? Vou chamar, peraí, a A Cristiane e depois Cris. a Karina. Peraí. Oi, Cris. De você? Ai, você tem que falar. Tirando do mudo aqui. Voltando um pouquinho. Oi, gente, tudo bem? Oi, Voltando um Cris. pouquinho. Voltando na Glória aí, que né, começou a destrinchar um pouquinho aí, falando dela, eu fiquei impressionada, assim, como que elas são, ao mesmo tempo que né, elas se apaixonam, meio que se completam ali, o quanto elas são diferentes. E o que mais me mostrou, assim, essa diferença, eu até destaquei aqui, que foi ela falando que, assim, era a primeira vez ela descrevendo a Glória, né, falando que era a primeira vez que ela estava com alguém que dava o amor, a importância que ele tinha, né? Eu não era novo para mim estar com alguém que dava o amor à medida certa que ele merecia. Então me mostrou assim, o quanto ela era diferente dela naquele momento, que ela saía e ia atrás né, e atravessava o mundo para encontrar alguém que ela queria e que ela estava ali, ela se conhecia, ela conseguia saber o que ela estava disposta, o que ela não estava, sem se preocupar muito com o que a gente está falando aí, né, que é a questão do trabalho, como a sociedade me vê, como eu me encaixo no mundo que eu tô, como que as pessoas falam me afetam, né? Então, acho que mostrava assim, a importância da Glória ali na vida dela de ser uma pessoa que já se conhecia e já entendia o que ela queria e dava a importância às coisas que ela acreditava, né? Muito legal, é isso. E eu acho também que ela, nessa de essa dualidade na cabeça dela, Amália e Glória, que tem umas horas que ela fala, tipo assim, a Amália fala umas coisas para ela que ela não tem coragem de admitir, que ela mesma acha. Ela fala, a pousada das lésbicas. Você vê que ela mesma tem um Exatamente. pouco de preconceito com aquilo, mas ela, quem fala para ela é a Amália, né? Supondo que a Amália é essa figura na cabeça dela, né? Uma pessoa que não existe. Essa questão da sexualidade da protagonista, eu quis. Como que eu pensei em fazer isso? Eu acho que essa questão da bissexualidade é muito. Ela começa muito confusa na cabeça de algumas pessoas. Então, ao mesmo tempo que eu não queria trabalhar o amor que elas estavam vivendo de uma forma dolorosa nesse aspecto, por exemplo, é tanto que você não vê. Eu não queria cenas, por exemplo, que elas sofrem preconceito por estarem juntas. Eu não queria que isso fosse uma questão no livro. Eu queria que o amor que elas estivessem vivendo fosse o amor que é amor que não interessa, se é homem, se é mulher, se é o que quer que seja. Então eu não queria que isso fosse uma questão. Eu queria dar a o amor delas duas a mais absoluta naturalidade, porque é como eu vejo o amor, né, de fato, que é a coisa mais natural do mundo. Mas, como eu sei que essa questão da bissexualidade é um pouco, às vezes nasce um pouco confusa na cabeça, tipo, sei lá, você se sente atraído por uma mulher e você fica, será? O que que eu sou? Eu sou lésbica, então? Eu sou Uma isso, necessidade de aquilo? rotular, né? Exato. Então, foi aí que eu introduzi essa cena desse mini questionamento, assim, acho que é o único momento do livro que ela, de fato, se questiona em relação a isso, né? Eu não sei se tem alguma outra... Às vezes eu esqueço, sabia, do livro. Mas eu acho que é a única cena, só por isso, porque eu não queria que, de fato, eu não queria trazer essa coisa, do preconceito, de não sei o quê, eu não queria, de novo, eu queria que o amor fosse natural mesmo. Muito legal. E só complementando uma coisa que você falou, eu vi uma vez uma entrevista do Giannichini para o Bial,
E o Giannichini foi aquela coisa, ele veio do interior de São Paulo, virou galã e tal, aí namorava a Marília Gabriela e tal, e aí depois de um tempo começou a aparecer na mídia que supostamente ele seria bissexual. E nessa entrevista para o Bial, ele fala assim, o Bial questiona ele sobre como que ele saiu do armário, e ele fala assim, Bial, assim, eu nunca dei uma entrevista falando eu sou isso ou aquilo, existe uma fluidez de sexualidade, uma fluidez mesmo, eu sou um cara curioso em vários sentidos. Ele nunca virou e falou, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, que ele se permitia transitar ali naquelas várias... Desculpa, de verdade, é meu amigo, mas isso é bom, porque se ele chegou, eu já posso ficar mais tranquila. Can you go there, baby? Não, the door. E você é casada com um inglês, é isso? Com ele, ele é inglês. E aí eu achei legal isso, porque eu acho que é um pouco do que você está falando, né? Essa fluidez sexual, que não é, às vezes não é uma coisa, não é outra, mas topa transitar ali. E eu acho que principalmente os bissexuais, eles estão num lugar... esse lugar que coloca os e as bissexuais é sempre muito injusto, assim. Ninguém acredita muito, sabe? Uhum. Sei lá, se uma mulher se relaciona com um cara, com uma menina, então é porque é lésbica. Se o cara se relaciona com um cara, então é porque é gay. Então, as pessoas não acreditam muito que, de fato, existe essa fluidez, existe essa transição, né? E que é tudo muito amplo. Gente, é um ser humano, né? Um ser humano, a gente vai colocar denominação em tudo, não dá. A gente está aqui para experimentar as coisas mesmo. E que nem tudo dá para definir, não dá, não tem como. E essa foi já adiantando um pouquinho a história, que essa foi também uma das minhas preocupações com relação ao relacionamento dela com a Glória. Eu também não queria que elas dessem nome, né? Elas não dão nome. Mesmo no momento que elas se entendem ali no final, elas não dizem o que elas são, né? Elas não dizem o que elas são, então essa foi uma coisa muito que eu queria que acontecesse no livro, para elas não... porque nem sempre precisa, né? Uhum. Elas duas se amavam, ponto, bastava. Era isso. Muito bom. Cristiane, obrigada. Eu vou só chamar a Karina e depois tem uma pergunta aqui no chat que eu queria te fazer em voz alta, Lori. Karina, você está com a palavra. Se você puder abrir seu microfone. Olá, todo mundo. Tudo bem? Minha voz está um pouquinho ruinzinha, mas vamos lá. Oi, Karina. Tá doente, Karina? Eu estou com Covid, gente. Ai, que dó. Mas já está vacinada, assim. Tomou as doses direitinho? Sim. Isso traz uma paz, né? Tá vacinada, deixa a gente um pouco mais tranquila. Melhor. Mas estou bem. Obrigada. Eu queria voltar na Amália. Volta na Amália, vamos falar. Ixi, Karina, eu acho que só é a internet. Ih, Karina. Apagadinha, peraí. Amália. Eu queria ver duas coisas, Amália. Uma, se teve a péssima, tá no 3G. Pronto, agora estamos te ouvindo. Manda Voltou? Voltou. Se a Amália ela teve inspiração, a Érica falou essa questão da sabotagem, isso é algo que realmente, né, a gente percebe, né, pelo histórico da Amália, mas se teve uma inspiração em algum outro livro ou em alguma pessoa que passou por isso, essa questão dessa dessa construção tão grande sobre esse relacionamento entre a Amália e a protagonista. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender melhor. Existe toda uma vivência mesmo paralela entre as duas. Então, o que eu queria saber é se existe, se é de conhecimento, né, da Lorena, se existe esse fenômeno psicológico, se tem um nome científico para isso, que eu não pesquisei, não sei, porque eu já li isso em um livro com essa mesma riqueza de detalhes, existia uma personagem que ela tinha toda uma vivência com muita riqueza de detalhes, e eu fiquei nessa dúvida, não sei se a Lorena ou alguém que está participando do clube, você, Gabi, sabe, se existe mesmo esse fenômeno de acontecer, das pessoas ter esse universo tão paralelo mesmo, que vai um pouco além dessa sabotagem que a Érica falou. É isso. Eu não, assim, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas o livro teve uma assessoria de uma psicóloga, né? Porque, assim, como eu não tinha passado por algum dos processos da protagonista,
eu queria ter muita delicadeza, eu queria ter muito cuidado ao falar disso, porque eu tenho muito, o meu mais profundo respeito pelas doenças, né, da mente, da alma e do corpo, que se manifestam também no corpo, enfim. E eu queria tratar isso com muito cuidado. Por isso que, embora a literatura nos dê liberdade para a gente escrever o que quiser, do jeito que quiser, e criar e inventar um mundo, né? E inventar, tipo, o Senhor dos Anéis, que inventa até um vocabulário. Embora a gente seja completamente livre, eu queria ter um cuidado, assim, com isso. E pedir uma psicóloga para... Peraí, só um minutinho. Peraí, só. É porque os bonitos inventaram de conversar aqui do meu lado. Vai ser eu vou ficar desconcentrada. Então, assim, eu queria que tivesse esse cuidado, assim, na abordagem. E aí a psicóloga me explicou. Agora, eu não vou lembrar do nome que ela falou. Eu posso até, enfim, pedir para ela me dizer de novo, e eu posso mandar para a Gabi e ela manda para vocês. Mas ela achou que tudo tinha muita consistência na psicologia, assim, esses processos que a protagonista estava passando tinha embasamento, né? Mas, de fato, a Amália é uma protagonista, é uma personagem muito aberta, assim. Então, tem muita gente que leva para o lado psicológico, mas, por exemplo, tem gente que é muito mais apegada à religião, que leva mais para o lado religioso. Tem gente que é mais ligada, sei lá, ao misticismo da natureza, e acha que a Amália está muito mais ligada à natureza, que é uma manifestação digerida, o misticismo, de não sei o quê. Então, eu acho que cada um pega a personagem e vai, tipo, elaborando de acordo com o que entende, com o que tem de si, né? Uhum. Enfim, eu tenho uma amiga que ela é super, super religiosa e super evangélica, e ela achou que a Amália era enviada de Deus, assim, foi uma pessoa que Deus enviou para ela. E é isso mesmo, né? De repente a gente não sei lá. Karina, obrigada pela participação. E, Lori, vou te fazer uma pergunta que apareceu aqui no chat, que a Olivia Coelho mandou assim: uma coisa que me intrigou foi o nome da protagonista. Alguma razão para não ter um? Essa é outra pergunta que fazem muito. Ah, sim, deixa só um complemento à pergunta da Karina, que ela falou se foi inspirada em uma pessoa, não em alguma coisa, não foi, mas o nome dela foi inspirado num poema do Afonso de Guimarães, que, na verdade, do poema o nome da mulher Ismália, e aí eu não quis só copiar o nome, e aí eu coloquei Amália, mas foi inspirado nesse poema que fala de uma mulher que ela é meio louca. E eu gosto muito desse poema, acho lindíssimo. Como é que chama o poema? Deixa eu ver aqui. Era isso que eu estava procurando na hora que... Eu acho que é Ismália. Eu acho que o nome do poema é Ismália. Ah. É muito bonito esse poema, muito bonito. Depois eu vou procurar para mandar. Tá. É do Afonso de Guimarães. E o que era outra pergunta, gente? Por que não tem um nome? Sim. Essa é outra pergunta que sempre fazem. No começo, isso não foi proposital, assim, de ela não ter nome. No começo, ela não tinha nome porque eu não conseguia achar um nome para ela. Não conseguia. Todo nome que eu tentava, eu achava que era meio desconectado, não tinha, sei lá, não tinha força, não tinha presença, nem nada. Porque eu fiquei meio tentando colocar os nomes por alguma razão. Por exemplo, a Glória, eu queria que fosse um nome que, sei lá, transmitisse uma força, uma luz, né? A Glória é uma personagem muito iluminada, né? Muito cheia enfim, de presença, de vontade. Então, por isso. A Guida, porque é o nome da minha avó. Então, eu fui conectando os nomes mais ou menos com isso. E a da protagonista eu não conseguia por nada. E aí eu fui escrevendo a história e falei, não, o nome dela vai aparecer em algum momento para mim. Eu vou colocar o nome e vai clicar. E nunca dava certo. E aí eu tinha percebido que lá pelo meio do livro ela não tinha nome ainda. Eu falei, gente, vai ficar sem nome então, porque eu já escrevi até aqui sem nome, ela vai ficar sem nome. E acabou que virou uma coisa que eu acabei gostando, assim, que eu acabei curtindo, mas não foi proposital desde o início. Gente, eu não tinha percebido que ela não tinha nome até vocês falarem. De verdade.
Então, sério, tem muita gente que me escreve. Outras coisas que eu nem... Mas que legal. Tem muita gente que me escreve assim, ô Lori, tem como você me dizer o nome da protagonista? Porque eu acho que eu passei nas páginas e não vi. Eu não vi. Eu falei, amor, Muito bom. não vi porque não tem. Gente, deixa só, eu não consigo mais ficar muito tempo com vocês. Eu acho que mais 2 perguntas, infelizmente, enfim, porque eu falei para vocês que eu estava no meu, né, dessa viagem, mas mais umas 2 perguntinhas eu acho que eu consigo. Gente, aproveita. Ó, Thaisa. Peraí, Thaisa, eu vou te colocar aqui. Cadê você? Peraí. Oi. Eu queria saber um pouquinho mais como que foi o momento do poema ali. Qual? Ai, aquele poema, Ah, o mantra? Gente, qual? o mantra. Ah, sim. Eu estava preocupada agora, porque sabe umas coisas que acontecem às vezes? Eu estava conversando com um rapaz uma vez numa live, e ele falou, o nome dele era Diego. E aí ele falou assim, ai, Lori, não sei o que, eu gostei tanto daquele rapaz, e não sei o que, eu sou o Diego do livro. E eu falei, minha gente, quem que é Diego? Eu não sei quem é. E era quem? Eu esqueci. Ah, que era o cara Eu esqueci que tinha ela? Diego. Não, o Diego que ajuda a Guida. Ah, gente, eu não lembrava. O rapazinho que ajuda a Guida. E aí, eu esqueci completamente. Eu fiquei assim, ó, minha nossa, agora lá vou eu ter que lembrar quem é Diego no livro, que eu não lembro. A gente esquece mesmo. Mais uma vez eu vi uma entrevista da Tati Bernardi falando sobre isso. Ela esquece coisa do livro o tempo todo. Então, eu fiquei mais aliviada. O mantra. O mantra aconteceu, assim, era muito maior. Era muito maior, foi meio um descarrego, assim, quando eu comecei a escrever. Foi uma parte, assim, que foi difícil, assim, para eu escrever, porque passa por muita coisa que é minha também, né, embora o livro não seja, né, uma biografia, é uma autoficção, né, eu trago coisas da minha vida para uma história que eu inventei, mas o mantra tem muito de mim, tem muitas das coisas que eu quero então foi bem assim sentido assim para mim, mas era muito maior, acho que era uma página inteira e daí eu fui encurtando para ficar uma coisa que ela conseguisse repetir nos dias. Ainda bem que eu fiquei pensando na protagonista, coitada, ficar repetindo isso 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. Se fosse longo daquele jeito, eu não ia decorar nunca. Muito lindo. Mas é muito... É especial para mim, é uma parte do livro que eu gosto muito. Acho. Vai ter gente tatuando isso aí, hein, Lorena? Daqui a pouco aparece. Mas gente, já tem umas tatuagens. Não disso, nunca vi, mas eu já vi de outras coisas do livro. É muito legal. Enquanto alguém cria coragem para fazer pergunta, eu só queria te falar, puxando esse gancho, que eu acho que tem muito a ver. Obrigada, viu, Thaisa, pela Obrigada, Thaisa. Eu que agradeço. Que eu vi essa questão da Guida curandeira, né? Que além de tudo, aquele quartinho ser intocável dela, e que faz muito parte do processo de cura da narradora, eu fiquei muito emocionada com a história da Guida. Quando você revela, né? Que você vê ela uma mulher meio enigmática, né? A moça que é a sábia da vila, que é a parteira, e é a curandeira, e faz os temperos lá. Eu fiquei emocionada duplamente. Primeiro porque minha filha chama Maria, então quando conta da história, né? Que a filha nasceu, né, morta. E eu quero ler essa parte, porque foi uma parte eu fiquei assim, deu um nó na minha garganta, de um jeito que ela fala assim: nenhuma mãe deveria parir um filho morto, nenhum ser humano deveria nascer morto. O ato de nascer é o ato de começar a viver no mundo. Nascer morto é um paradoxo inexplicável. 2 palavras que não deveriam nunca estar juntas, não combinam. Nascer morto é um antinascimento. E um filho morto são 2 mortes, porque é matar um pouco a mãe também. Nossa, eu até arrepio, juro pra vocês. Eu achei disso de uma profundidade, assim, e ali você entende por que ela, quando ela tinha ela ia fazer o parto de alguém da região, ela tomava o maior cuidado, e quando ela
na verdade, quando ela vai contando a história dela para a protagonista, ela fala também que ela abriu mão dos sonhos dela para ser mãe, né? E, enfim, eu não sou médica, eu imagino que, né, pessoal que tem mais contato vê essas coisas de complicação de parto, mas eu fiquei muito emocionada como a Guida, ali ela adotou uma outra conotação para mim, que ela era uma mulher em prol da vida ali, né? Ela sempre foi a parteira, a mulher que cura, né? E ela passou por uma experiência muito traumática de morte, né? Então, eu achei muito lindo essa composição. Inclusive, quando ela, a Luana e a protagonista choram, cada uma pelos seus motivos, né? Ali que elas vão começar um processo de cura, mas que é muito bonito de ver que é um livro sobre questões femininas também, né? Então, toda essa... Eu acho, às vezes eu digo que, na verdade, eu acho que a história de amor real do livro é entre ela e a Guida, né? Eu acho que é o grande amor que acontece ali, o grande encontro, de fato, é entre ela e a Guida, que inclusive, e é um amor que só acontece porque a Glória se distanciou um pouco, né? Quando a Glória saiu, foi que ela se permitiu se entregar, né, a essa conexão que ela ia ter com a Guida. O que mais? A Isabela falou, foi exatamente por causa desse mantra que eu disse que esse livro me escolheu. Ah, foi você, Isabela. Foi você mesmo que me marcou. Achei muito pertinente um processo de cura que estou vivendo. Cadê a Isabela? Ali. Ela falou no chat aqui. Sim. E alguém falou que tô vendo, ficou muito divertido por essa questão do bebê que ter nascido morto. Oba, temos uma última pergunta. Oi, Priscila. A sua é a última. Peraí, não é nenhuma pergunta. Na verdade, é um agradecimento, Gabi, sempre por abrir esse espaço. Peraí, eu vou te pôr. Vocês estão me ouvindo? Não, peraí, deixa eu te pôr aqui fixada. Adicionar, pronto. Agora estão te vendo. Boa, oi. Queria agradecer, Gabi, por sempre abrir esse espaço. Adorei que a Lorena pôde participar. Sempre muito rico. E não é nenhuma pergunta, assim, na verdade, é mais um agradecimento, porque eu acho que esse livro, pelo menos foi como bateu para mim, assim, é uma pílula meio de coragem, sabe? Porque ela, a protagonista que não tem nome, que eu também tinha reparado até agora, ela começa ali falando, vou sair, vou tirar uma licença e vou para Jeri, como se, tipo, ela já soubesse, assim, resolvi a vida. E aí acho que ela vai, talvez, deixando muita coisa ali meio de lado, tipo, que delícia, né? Tô vivendo, curtindo os meus dias, tomando sol, tomando açaí, tá tudo bem? E aí a Amália vem para lembrar ela que, a gente tem que atravessar os nossos desertos, né? E eu gostei muito dessa mensagem de coragem do livro, achei linda, me tocou. Acho que é um livro super gostoso de ler, super fluido, então eu só queria agradecer e parabenizá-la. Obrigada, Priscila, mesmo. Eu acho que a gente fica meio encontrando esses subterfúgios, assim, para fugir das coisas mesmo, né? Tipo, não, então eu vou para Jeri, vai dar tudo certo, e lá depois Exato, disso... tipo, a vida vai se resolver sozinha. Não, eu vou viver esse romance com essa mulher aqui que eu já estava afim fazia tempo, vai dar tudo certo, e eu tô boa já. E ela começou a se inserir naquela rotina e ela achava que estava tudo bem. E não tá. E é isso que a gente faz o tempo todo. A gente não se enfrenta, a gente não se encara, a gente não se olha no espelho, a gente vai protelando tudo. Uma coisa vai dando certo e a gente já acha que tá tudo bem. E não tá. Fica tudo ali meio embaixo do tapete, né? A gente vai jogando as coisas ali para debaixo do tapete. Se você realmente não passar a se ouvir, ou seja, se você mesma não botar a tua cabeça embaixo d'água e não subir até você mesma deixar... Você vai continuar nessa vida, assim, você vai ter muitos problemas ali ao longo da caminhada que você não vai fazer muita questão de olhar até que alguém, né? E eu acho que o lance da Amália é legal porque é isso, assim, cara, ela mesma falou, minha filha, temos um problema aqui que você vai precisar, é um deserto que você precisa atravessar, né? Exatamente. Então, gostei muito, muito mesmo. Obrigada, meninas. Tem tudo a ver com o que está escrito aqui, né, Pri? Que é o inventário da autodescoberta de uma mulher que nem se imaginava perdida. Então, assim, perfeito. Ela achou que ela estava ali no projeto. Não sabia. E, assim, ela tava meio... super me identifiquei, porque vários momentos da minha vida que eu tive que ter muita coragem ou, né, parar para pensar e falar, puta, é isso que eu quero, às vezes você vai muito no automático. E aquela a primeira frase que a Gabi tinha
da parte de você ser boa em algo e aquilo te rouba a felicidade em troca de dinheiro, né? Putz, isso para mim é muito o contrário da coragem de você pegar essa felicidade de volta, sabe? Então, achei lindo, adorei. Muito obrigada. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu tenho que ir, de fato. Vocês me desculpem, que foi muita, muita, muita correria. Mas eu posso fazer o seguinte. Tem muita gente aqui no clube e quase ninguém conseguiu falar, quase ninguém conseguiu fazer pergunta. Eu acho que daria muito tempo para fazer muito mais coisa. É uma pena que meu tempo seja realmente hoje muito limitado. Mas, Gabi, se você quiser falar com as meninas, se vocês quiserem encontrar um outro horário no próximo final de semana, se vocês quiserem ou tiverem, ou sei lá, ou durante a semana, eu estou à disposição, você fala comigo. Você discute, eu vou sair, mas aí você discute aí com elas. E se vocês acharem que, sei lá, que querem mais, sei lá, mais uma horinha de conversa, enfim, para falar mais, eu estou à disposição para encontrar um tempinho, tá bom? Querida, vocês me desculpem essa correria, eu fico muito mal, de verdade. Não, fica tranquila. Mas, pelo menos, enfim, consegui fazer alguma coisa durante esse tempo. Tem a ver com isso que a Priscila falou. A primeira frase do prefácio, que é: a reta é uma curva que não sonha. Então, eu acho que a protagonista, na vida normal dela, ela era uma reta, e lá em Jeri ela se permitiu ser curva, né? Igual a Pri falou, de atravessar desertos e tal. Deixa eu ser muito folgada de pedir para responder só mais uma, que só tem mais uma pessoa de mão levantada. Sim, vai, a Tatati, né? Eba, Tatati, isso. Obrigada, Pri, pela participação. Tatati, olha só que honra, você foi aclamada com um bônus da nossa autora querida. Peraí que eu vou te adicionar. Pronto. Eu só não tô vendo a Tatati, mas não, Tatati, aparece aí pra gente. Por favor, né? Oi. O meu também não é uma pergunta, é só um comentário que a Gabi começou, acho que a Lorena não tinha nem entrado ainda, falando que é um livro que dá vontade de ler, né? Você vê uma página, você já quer saber o que vai acontecer na próxima, e a sensação que eu tive foi quando acabou, eu quero mais, sabe? Eu tô esperando a segunda temporada. Então eu tive essa impressão. Vocês são tudo geração Netflix, né? Tem que ter a segunda temporada, tem que ter a terceira temporada. Então, assim, foi essa minha sensação, assim. Acabou, eu queria mais, eu fiquei uma hora digerindo, assim. Eu voltei e falei, não... aí você fica refletindo muito. Gente, vamos torcer pelo filme agora, né? Vamos torcer que um stream desse agora compre o livro para fazer um filme, uma vem série aí, vem livro novo aí, que aí ia ser uma ótima... Livro novo vem, viu? Livro novo vem. Eu não tenho certeza absoluta se sai esse ano, mas hoje estou escrevendo, estou muito contente. Estou muito feliz com a história, é um processo completamente novo, vai ser publicado por uma editora. Eu estou super feliz com a história. É uma história completamente diferente da outra. O processo é diferente, a história é diferente, mas eu estou muito afim. E eu espero que vocês gostem também. Espero que vocês fiquem aqui comigo quando o livro for lançado, que a gente faça um outro encontro. E é isso. Muito obrigada, gente, Querida, por ter escolhido. Muito obrigada, muito obrigada por ter escolhido pela o livro. Participação, viu? Obrigada. Desculpa. Obrigada, fique super à vontade. Você já deu muito do seu tempo aqui. A gente ficou muito feliz com a sua participação. Um livro riquíssimo e obrigada de coração. Boa viagem. Menina, deixa eu tirar uma foto aqui só dessa tela, porque eu não todo tirei. mundo com o livro? Peraí, deixa eu tirar as marcações que aí dá para ver. Peraí. Ó. Peraí. Você tá vendo? Ai, tá muito lindo isso. Todo mundo com o livro. Vou tirar também. Ó, Eu vou pegar o meu, né? Que eu tô aqui Eu sei, peraí. Ainda bem que você lembrou, eu esqueci de tirar essa foto. A vergonha. Ó, e tava em falta aqui no Brasil, viu? Meu Clube do Livro movimentou essas livrarias, né? Muita gente me perguntando, só tem Kindle, não sei do que. Verdade. Ó, vou tirar. 1, 2, 3 e... Cadê? Deixa eu ver a outra página com todo mundo. Peraí. Menina, tem outra página, eu não vi. Filha, temos, no momento, 32 pessoas simultâneas. Tirei.
Vou mandar, tá, Lore? Eu te mando também. Muito Um obrigada. beijo, gente. Olha, vocês falem com a Gabi. Se vocês precisarem de um pouquinho mais de tempo, eu arranjo com ela um tempo para a gente conversar mais um pouco. A gente tá vai bom? continuar um pouquinho aqui, acho que ainda temos mais umas coisas para digerir, mas muito obrigada, viu? Um beijo, muito obrigada. Muito obrigada pela generosidade, por lerem. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau. Fofa. Ai, gente, eu tô encantada. Hoje eu reli, assim, as marcações. Eu ainda tô aqui, viu? Ainda bem que tu não tá falando mal de mim, viu, Ai, Gabriela? imagina, você sai da sala. Até parece. Mas eu queria falar uma coisa que me marcou muito. Alguém falou aí no final, que foi lindo terminar com a música, de perder o medo de chuva, que fica essa mensagem da coragem, né, que a Pri falou. Mas eu amei muito o último diálogo que ela tem com a Glória, que a Glória fala muito de autorresponsabilidade, de não despejar no outro essa coisa de ancorar no outro a sua cura, né? Eu achei isso muito legal porque ela fala assim, eu te quero para mim, quero, não nego, mas te quero maior do que minha. Enquanto isso, seguro a tua mão e bailo contigo, porque eu te amo. E se nos amamos, não faz diferença se é minha namorada ou não. É preciso uma coragem muito grande para fazer isso que tu tá fazendo, encarar as tuas sombras e enfrentá-las. Então, eu achei muito bonito. Ela fala, ó, lindo você tá aí no seu processo de autoconhecimento, de busca, mas não vem para cima de mim, não. Cada um por si aí, vamos juntas de mãos dadas e bailando aí na vida. Eu achei isso muito, muito, muito legal. E aí, alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer levantar a mão? É muito legal ver. Quem é a primeira vez que está participando? Consegue me mostrar na câmera? Deixa eu ver. As mãozinhas. Ai, que legal. Fico muito feliz, viu, gente? Sejam bem-vindos, primeiro de muitos. Ó, sempre me perguntam, o próximo clube deve ser em março. Eu aviso lá no iWin, fiquem ligados. Peraí que a Ana... Ó, Michelle, Ana e Thaisa levantaram porque estão me falando que é a primeira vez no clube ou porque querem falar? Vou deixar vocês falarem. Peraí, vamos ver. Michelle, pode falar. Você está com o som ativado. Ah, era para a primeira vez, tá bom, desculpa. Michelle também era a primeira vez? Ah, legal. Ah, que bom, fico feliz, viu, gente? Que vocês deram uma chance para a gente falar e para a gente trocar. Eu queria falar. Peraí, você, Michelle? Ou Thaisa? Ana Ferrarini, desculpa, você é a próxima aqui, peraí, deixa eu te colocar. Peraí. Ai, gente, ainda sou meio burra nisso. Aqui, ó. Cadê você, Ana? Que eu não tô te vendo. Tô aqui. Ai, pronto. Te vi, peraí. Boa. Vamos lá, deixa eu te adicionar aqui. Vai, diga. Eu queria agradecer, eu já participei dos outros, queria agradecer, acho muito rico, né? Poder falar com o autor, acho que é muito enriquecedor, muito bom. E de dizer como as coisas se conectam, né? Até no tema da redação da FUVEST de hoje, são as diferentes faces do riso. E aí já me veio à cabeça o livro, já me veio à cabeça a música de Milton Nascimento, né? Dessa gente que ri quando tem que chorar e que não vive, apenas aguenta. Nossa, até então a gente vai linkando tudo, né? E as coisas parecem que vão... Meu filho está prestando vestibular, então a gente estava discutindo a redação, e aí já linkei com o Milton, com o livro, com Ariano Suassuna, que diz também que para enfrentar as tragédias do dia a dia, ou a gente ri ou a gente sonha, né? Então, o livro é um pouco de sonhar, um pouco de rir, um pouco de sofrer e um pouco de enfrentar o nosso dia a dia. Então, eu queria agradecer essa oportunidade, porque a gente às vezes lê um livro e não reflete tudo isso, porque não tem oportunidade, né, de conversar com o autor, de fazer essas perguntas pequenas, mas, por exemplo, essa cena da lagoa ficou na minha cabeça, será que ela queria dizer alguma coisa, a fato de não ter um nome? Então, queria agradecer e dizer que linkou muito no meu dia a dia. Obrigada. Obrigada, e obrigada pela sua rica contribuição, porque eu fiquei até arrepiada aqui, e acho que é isso mesmo. Eu sempre falo isso, mas Clube do Livro é um jeito de você ler com os olhos de outras pessoas, porque a cena da lagoa para você foi uma coisa, para a Dani foi outra, para a Karina foi outra, e a hora que você escutar,
a autora falando o que que era, você fala assim, gente, era isso, sabe? E aí... E fora que, assim, é um super entretenimento, a gente é geração Netflix, mas é um super entretenimento legal. Então, aqui há 1 hora e pouco conversando, 30 pessoas de um livro muito legal, de uma história, de que tem personagens Uma envolvidos com história que bagagem. parece simples, né? Parece simples, mas é cheia de nuances e você vai linkando com tanta coisa que você já viveu e fica grande, né? Lindo. Obrigada, adorei. Obrigada Obrigada a você. pela participação. Peraí, que a Thaisa tá de mão levantada também. Deixa eu ver se ela quer falar ou era para me falar que era a primeira vez. Gabi, eu quero te agradecer por dedicar todo esse tempo, né, por fazer o Clube do Livro, o seu tempo nessa inspiração e dizer que você chegou para mim através da indicação do meu marido, que Ah, ele é que muito fã legal. do Felipe, e aí ele Ah, te que legal. seguiu e ele falou assim, segue ela que você vai gostar, ela tem, acho que, nessa questão de livro, que ele sabe que eu gosto de ler bastante, e dizer que esse livro mexeu muito comigo, eu li ele no final do ano passado, e eu estava de férias, assim, e foi muito, muito, muito essencial, e me vi em muitos pontos ali, aquele mantra realmente mexeu comigo. Eu terminei o livro chorando, nossa, eu terminei, sabe, soluçando, assim, e dizer que foi realmente, obrigado por tudo, foi uma grande experiência e participar do Clube do Livro e com a autora, é a primeira vez que eu participo de algo diferente, assim, e eu acho que às vezes a gente, né, para fazer algo diferente, às vezes a gente acha que precisa fazer algo tão, extraordinário, uma viagem, mas saber que às vezes a gente pode fazer coisas tão incríveis dentro da nossa própria casa. E ia te agradecer de coração aí, obrigado Obrigada. mesmo. Fiquei muito feliz com o seu comentário, de verdade. E eu gosto tanto de ler que eu quero que as pessoas também possam gostar, sabe? Então, o mínimo que eu posso fazer é promover esse tipo de conversa e de troca para a gente gostar cada vez mais de ler junto. Obrigada, viu? Que bom que você gosta. Imagina, é contagiante, obrigado mesmo. Obrigada. Peraí que a Jennifer tá com a mão levantada. Fale, Jennifer. Oi, Gabi. Oi, pessoal. Eu queria te agradecer também. Eu confesso que depois que eu entrei para a faculdade, eu parei completamente com o meu hábito de leitura. E o seu Instagram me incentiva muito. Esse ano eu já estou no 2º livro, e todos por indicação sua. E esse livro, ele é cheio de sensações, né? Eu ainda não terminei de ler ele, mas a cada fase ali que ela vai contando, que ela vai narrando da história dela, ela te faz sentir, você pega experiências suas que você já teve ou algo parecido e assimila, sabe, de forma muito fácil e didática. E tem uma parte que ela traz que, assim, até onde eu li, né, que me marcou muito, foi como que às vezes a gente acha que viajar, que descansar é um artigo de luxo, como que a gente se culpa por estar fazendo algo que é tão necessário, que é tão importante. E eu acho que foi uma parte assim que me marcou muito dela quando a Glória chegou, né, dela, quando ela estava na praia, que ela não queria que ela percebesse que ela estava chorando, e depois ela pediu para ela falar para ela, tipo, o quanto que, por que que ela estava ali, o porquê que ela era importante para ela, né? E como que por vezes a gente passa também por situações parecidas, de querer que nos ver na visão do outro. Muito lindo. Obrigada, Jennifer, adorei. E juntando o que a Thaisa falou, com o Clube do Livros e etc., eu e o Felipe, a gente vira e mexe, a gente compra o mesmo livro, para quem tem maridos ou maridas ou companheiros e companheiras. É muito legal para você ter um clube do livro particular, entre aspas, a gente compra o mesmo livro e a gente lê, né? A gente tenta ler meio junto, assim, para um não ficar muito na frente, não dar spoiler, para a gente conversar sobre isso depois. E o último livro que a gente fez isso foi o Pense de Novo, que é o do Adam Grant, desse cara, desse psicólogo. E a gente fez isso quando o Nietzsche chorou uma vez, e aí eu fiz uma live no Instagram, nós dois, e a gente está querendo fazer de novo com esse Pense de Novo, que é muito legal, de novo, né? Acho que é um elo para o casal, né? De alguma forma, mas é muito legal porque você tem um assunto em comum fora de trabalho, muita gente trabalha junto com o marido, ou, né? Com a marida, com tudo, então é muito legal você trocar. E a gente está querendo promover isso, porque muita gente chega no Ariwin porque o Felipe reposta alguma coisa, então eu super incentivo que vocês façam isso. E vai ter, a gente vai fazer uma live nos próximos dias desse livro. Peraí, Maria do Carmo levantou a mão. Fala, querida.
Oi, Gabi, obrigada pela oportunidade, foi uma delícia, e conversar com a autora sempre enriquece, você mediou tudo super bacana, minha primeira vez aqui. Mas eu só fazer um link rapidinho com o que você acabou de falar, eu acabei de escutar esses dias o Fabrício Capetejar falando sobre como ele acha bacana que o casal ou quem mora na mesma casa de fazer leituras juntos, e ele falou de uma coisa tão bacana, ele falou de pegar o mesmo livro e hoje você lê, hoje sou eu, e a gente lê em voz alta juntos. Ele falou assim, se a gente vê série juntos, a gente chama o marido para ver série, o marido para ver o filme, a gente não pode assistir um capítulo da série se ele não estiver junto no episódio. Por que não fazer a mesma coisa com o livro e incentivar? Eu achei tão legal, e agora que você falou disso, eu me lembrei. Achei muito bacana. Muito legal. Muito legal. E às vezes com amigas também, sabe? Assim, sei lá, junta um grupo de amigas, combina, até para... Acho que foi todo mundo assim, quero ler mais esse ano e tal. E o hábito dos 10 minutos ou 10 páginas por dia é um pouco disso. É assim, arruma 10 minutos do seu dia, senta e lê. Leu 2 páginas? Legal, é o que deu. Tem dia que acaba os tempos, você fala, queria ler 30, porque não estava numa parte muito boa. Então, o que eu tento fazer, tanto no clube, quanto no hábito, quanto nessas pequenas coisas, é que a gente consiga ler mais e ler com os olhos dos outros, que eu acho que é muito gostoso, sabe? Assim, e a gente, você troca uma ida de celular, que você vai no banheiro fazer qualquer coisa, tira o celular e sala de espera, leva um livrinho, deixa na bolsa, sabe? A hora que você menos esperar, você tá... E é uma delícia. Eu sou super fã dessa vida offline um pouquinho, porque a gente tá muito viciado nesse trem aqui. Obrigada, adorei seu comentário. Vou fazer isso vou falar pra gente ler em voz alta. Não sei se o Felipe vai aguentar, não, porque ele já escuta minha voz o dia inteiro. Lê o livro, deixa ela em silêncio. Mas é isso, acho que pode dar aí de presente, vocês leem junto. Muito legal, adorei. Eu amo Fabrício Carpinejar. Ele é um sonho, um dia que eu conseguir trazer ele pro clube, que os livros dele são incríveis. Obrigada. Gente, então é isso. Não tem mais ninguém de mão levantada. Rosana, obrigada. Obrigada a vocês por terem vindo. O Clube do Livro, quem faz são vocês, né? Eu só tô aqui de mediadora e tô só fazendo pontos aí. Isabela, fala, querida. Peraí, deixa eu te pôr aqui. Eu estava aqui procurando onde que levantava a mão. Achou. Agora eu achei. Mas, então, Gabi, eu que te marquei, né? Eu lá vi falando que esse livro veio na hora, né? Na verdade, assim, eu sempre acho assim, que o livro que chama a gente, né? E eu tô pegando esse hábito de leitura, assim, desde o ano passado, e esse livro, ele caiu como uma luva para mim, assim, agora. Porque eu passei por um processo muito dolorido, assim, de divórcio, e depois vim eu desfiz uma sociedade também. Então, eu entrei num processo muito profundo de autoconhecimento, sabe? Assim, guiada por uma terapeuta e tudo, mas, assim, também sozinha. E quando eu ia lendo o livro, na hora que chegou na parte do mantra, eu vi que eu estava simplesmente aos prantos. Porque era tipo assim, eu falei, gente, sou eu, sabe? É o que eu estou vivendo, né? É o que eu estou vivendo, literalmente. Então, assim, eu queria realmente te agradecer, porque esse livro ele veio num momento muito, assim, importante mesmo da minha vida e casou muito, assim. E que tenha feito sentido aí para essa... E fez muito sentido, né? Isso. E falando nisso, não sei se você já leu aquele Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Já recebi indicação de ler ele, mas não li ainda. Eu indiquei no iWin também, é um que todo mundo fala, não, Gabi, li por indicação sua, ele é um pouco maior, mas ele é muito gostoso de ler, assim, também é um desses processos que todo mundo, de terapia, a vida de todos nós, é muito legal. Eu tenho uma grande amiga que é psiquiatra, ela que me indicou esse livro, tá na minha lista. Recomendo que todo mundo lê. Obrigada, Gabi. Obrigada, viu? Um beijo, pessoal. Beijinho. Gente, muito obrigada. Vou finalizar aqui a gravação. Eu vou passar para o YouTube e vou tentar mandar para vocês. Sempre acabando o clube, ou amanhã ou na terça, no máximo, eu mando um e-mail com tudo que a gente falou aqui. Vou tentar mandar também o poema que a Lori falou, os textos que eu mencionei, que é para ser essa fonte aí rica de trocas, viu? E vou postar a foto também, que aí vocês podem pegar para repostar quem quiser. Um beijo, muito obrigada, um bom domingo, uma boa semana e que esse ano seja melhor do que os outros anteriores em todos os sentidos. Um beijo, tchau, tchau.